como ficou meu relacionamento durante a gestação e pós-nascimento da minha filha. Eu sou Maria Alice, psicóloga e mãe de primeira viagem, e nesse vídeo eu vou abrir meu coração e minha vida pessoal para você, porque eu tenho certeza que você vai se identificar também. Fica aqui nesse vídeo. Há quem diga que na gestação a relação continua mesmo, porque o bebê ainda não nasceu, não tem tantas dificuldades, ainda não mudou a rotina, mas a minha experiência na gestação foi uma experiência um tanto quanto difícil, entre aspas, porque eu tive problemas de saúde na minha gestação, o qual mexeu muito com o meu emocional, principalmente. Nós já estamos com os hormônios aflorados nesse momento e é muita mudança, é muitos anseios, muita insegurança, muita ansiedade do bebê nascer, enfim. Mas além disso estar mexendo com o nosso emocional, também tive a questão da saúde mexer com o meu emocional. Eu tive diabetes gestacional, então eu tive muito medo de se eu estava controlando direito minha alimentação, se eu estava indo bem nos cuidados, por mais que eu tivesse sempre muito bem acompanhada por outros médicos. Eu sou uma pessoa meio insegura e meio controladora, eu preciso ter tudo muito certo para mim, assim, né? Então, eu acabei ficando mais ansiosa e mais, como é que eu posso dizer, mais sensível, sabe? E aí no meu relacionamento eu cobrava mais atenção, eu queria mais carinho, eu fiquei mais dengosa, eu fiquei mais chorona, muito chorona, eu fiquei bastante insegura. Então eu exigi bastante do meu marido, assim, entre aspas eu coloco, porque exigir não é na palavra propriamente dita, mas o meu comportamento pedia muito mais atenção dele. E aí ele teve um pouco de dificuldade nesse sentido, porque o meu marido, ele não é muito carinhoso, ele tem um jeito mais diferente de demonstrar o seu carinho e amor, ele não é muito de demonstrar no afeto em si, né? E isso foi um pouco estranho nesse momento de gestação, porque eu estava grávida, estava com vários sentimentos à flor da pele e ele obviamente, não sentia isso na pele, então para ele era diferente. Então essa foi uma das mais, assim que eu posso dizer, mais pontuais diferenças que eu senti entre nós dois. Foi eu muito mais ansiosa, nervosa, com medo, muito mais emotiva, muito mais chorona, e ele não sabendo lidar muito com essa mudança hormonal e do meu comportamento, afinal eu também não era assim muito carinhosa a esse ponto. Como eu disse, eu tive diabetes gestacional, então a comida me acalenta muito, né? Se eu tô triste, eu como, se eu tô feliz, eu como, se eu tô ansiosa, eu como, e na gestação eu não pude fazer isso. Os 3 primeiros meses eu passei muito mal e depois eu não podia comer porque eu tinha que cuidar bastante, tinha que ser bem regrada na minha alimentação. Tanto que foi que eu emagreci em vez de engordar. Inclusive, vou fazer um vídeo contando sobre a minha gestação e contando as mudanças do meu corpo. Enfim, então acho que na gestação essa foi a minha maior mudança e a mudança do meu marido, a nossa conexão ali nesse sentido que eu digo, né? De eu querer mais, exigir mais dele e ele não conseguir dar essa retribuição por não entender também. Não que ele me achava manhosa propositalmente, mas de não conseguir talvez atender a minha exigência que era muito alta. E depois que a Marina nasceu, o pessoal acha, principalmente os homens, que é fácil seguir a rotina, né? Seguir os momentos de casal, seja ver um filme, enfim. Mas não é nada fácil, né? Principalmente nos 3 primeiros meses, eu vi que eu tava muito cansada e eu não conseguia nem assistir um filme, sabe? Eu assim, o tempo que a Marina dormia, eu precisava dormir. Porque ela ficava no meu peito a madrugada inteira. A Marina, a gente brinca que era aquele bebê piercing de teta, assim, que não saía do peito. E, nossa, eu ficava muito cansada. O Felipe acordava, me ajudava a trocar fralda, me ajudava nesses momentos da madrugada, mas depois era só comigo, né? Depois ele colocava pra rotar, mas ela ficava muito tempo no meu peito, então eu ficava muito cansada. Eu, honestamente, no início não tinha energia pra nada. O tempo que ela dormia, eu queria dormir. Então,
Eu posso dizer que os 3 primeiros meses foi bem difícil pra gente, porque ele também ficou bem cansado, óbvio, e a gente estava tentando se encontrar de novo numa nova rotina, se encontrar de novo como casal, porque ficou tudo muito tumultuado, mudou tudo, né, literalmente do dia pra noite, né? A nossa filha nasceu e aí tudo mudou, então a gente teve que ter muitos cuidados dentro de casa em relação ao silêncio, à rotina, à luz, tudo. Então, a gente teve um pouco de dificuldade em entender o que estava acontecendo, o que era esse meu cansaço, além das faltas de vitamina também que eu tive. Os nossos hormônios ainda demoram para regularizar, então, para normalizar. Então, a mulher passa por muitas mudanças por curto tempo, né? E aí tu fica mais emotiva, do nada tu tá feliz, da outra hora tu tá triste pra caramba, então é difícil pro homem entender essas mudanças, porque ele não tá vivendo na pele, querendo ou não, né? Ele tem o cansaço de não ter noites bem dormidas, mas o restante é tudo com a mulher, né? E aí eu falava pra ele, olha amor, eu assim, preciso dormir, não tô conseguindo. E aí depois dos 3 meses as coisas já estavam ficando, a gente conseguiu colocar mais uma rotina na nossa vida, a gente conseguiu entender qual era a dinâmica da nossa filha, como é que ela funcionava, uma melhor rotina que fizesse ela dormir melhor, o que a gente poderia encaixar na semana para nós dois, um jantar mais tranquilo, para a gente conseguir conversar, uma noite de filme. A Marina, eu não consegui levar adiante a amamentação, então eu já podia estar comendo o que eu quisesse comer, então um jantar mais especial. Enfim, nós fomos adaptando isso na nossa rotina e que foi nos trazendo de volta como marido e mulher. Os 3 primeiros meses acho que foi bem de pai e mãe, assim, 100% Marina, tentando aprender essa nova fase e assimilar tudo isso. E depois a gente foi se encontrando. Claro que uma coisa que a gente sempre conversa, e é inclusive um conselho que eu quero trazer aqui para vocês, a gente conversa muito sobre que a nossa vida agora, obviamente, não vai ser a mesma vida que a gente tinha quando nós éramos solteiros, quando éramos só nós dois, né? Quando nós não tínhamos essa família, né? E as nossas prioridades mudaram, né? A nossa rotina mudou, a gente tem que abdicar de muitas coisas a partir do momento que a Marina nasceu e vamos ter que continuar abdicando de muitas coisas no decorrer dos anos, né? Vão ser muitos anos da Marina conosco, se Deus quiser, e no mínimo até os 18 anos dela, que é a idade que nós somos responsáveis legalmente pela Marina, vai ser muito mais essa nossa responsabilidade. Mas a gente também sempre conversa, a gente sempre tem em mente de que foi uma escolha nossa, né? Que a gente quis isso, a gente quis muito isso. Então a gente tem que se dedicar realmente a isso, dar o nosso melhor, dar o nosso tempo, sem esquecer da gente. Porque vai chegar o tempo, que nem minha mãe sempre falou para mim e pro meu irmão. Eu criei vocês para o mundo, porque eu quero que vocês sejam felizes, que vocês vão atrás do sonho de vocês, que vocês conquistem o que vocês desejarem. E aí, a mesma forma, eu e o Felipe, a gente pensa na criação da Marina. A gente quer criar ela para o mundo, que ela seja feliz, que ela vai atrás da felicidade dela, o que deixa feliz, o que deixa realizada profissionalmente, pessoalmente, enfim. Então, vai chegar esse tempo em que a Marina vai atrás dos sonhos dela, vai viver a vida dela e vai retornar a ser só eu e o Felipe. E aí a gente vai, se Deus quiser, se Deus abençoar e vai continuar abençoando, e a gente vai ter o nosso último dia de vida juntos. Então a gente não pode esquecer de que hoje é uma escolha, a gente está fazendo pela nossa família e a gente vai escolher lutar pela nossa família para sempre. Porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo de vida, né? Ter a Marina aqui, ter essa família formada é o nosso sonho, a gente está realizando um grande sonho. Então a gente está abdicando de muitas coisas hoje, provavelmente vocês vão abdicar de muitas coisas também, e pode ser doloroso abdicar, pode gerar uma frustração, um pensamento de tipo, poxa, será que realmente vai ser sempre assim? Vão ter muitas fases assim, mas não vai ser para sempre assim, né? Não sei se ficou um pouco confuso, mas o meu intuito com essa conversa, o principal de todos, na verdade, é trazer o que eu trouxe, o que a gente traz para o nosso relacionamento, é de que o diálogo é o maior
e principal pilar do nosso relacionamento. Teve diversas situações de que eu precisei conversar com o Felipe sobre coisas que eu tava sentindo falta, ou coisas que eu não gostava, ou coisas que eu sentia que ele precisava melhorar com a Marina, por exemplo. Da mesma forma ele, diversas vezes teve que conversar comigo sobre coisas que ele sentia falta, sobre coisas que ele via que ele tinha saudade, ou até coisas que eu também precisava melhorar em relação à Marina, porque querendo ou não, nós somos duas pessoas diferentes, a gente pode pensar diferente e a gente tem que acolher o pensamento um do outro, né? E esse é o meu maior conselho, que vocês saibam escutar o seu parceiro durante todo esse processo, que não é um processo fácil. Realmente podem haver fases que criam um afastamento, mas que vocês não deixem esse afastamento dominar vocês, dominar o relacionamento de vocês, que vocês percebam o quanto antes que está havendo um afastamento, para que vocês consigam fazer essa manutenção diária de conversar, ouvir com carinho e amor, para não se esquecer de vocês, né? Por exemplo, agora eu tive que dar uma pausa porque a Marina acordou. Muitas vezes vocês vão separar uma noite para vocês fazerem o que vocês desejarem, ver um filme, jantar, enfim. E aí vai ser interrompido pelo bebê. E aí isso é buscar entender e ver que não é culpa do casal, né? É um bebê que tá ali precisando de vocês, que não sabe ainda como lidar com os sentimentos, com os sonhos, com a fome, enfim, e precisa da gente o tempo inteiro, né? É ter a paciência de entender o lado do outro. E o homem também de entender que a mulher, acima de tudo, além das noites mal dormidas, que são muitas, também tem a questão hormonal, também tem a questão física que acaba mexendo, né? Porque querendo ou não, teu corpo muda bastante, então a tua autoestima mexe bastante. Tem a questão de estar o tempo inteiro pensando em tudo ao redor dela, sobre a casa, sobre comida, sobre o que vai comer, o que vai jantar, o que vai almoçar. Ah, ela comeu fruta que chega. Ah, o que nós vamos fazer final de semana em família? Ah, tem que comprar roupa para ela que tá acabando. Ah, tem que comprar fralda. Sabe? Então, o tempo inteiro a mulher também tá pensando o tempo todo em todos, né? E aí, muitas vezes acaba esquecendo dela mesma. E aí que começa também um pouco da baixa da mulher, da libido da mulher, do cansaço da mulher, pela falta de tempo também, não só sobre o cansaço, né? E é bom eu contar isso pra vocês, porque graças a Deus aqui com meu marido, a gente sempre conversou abertamente sobre tudo e ele consegue ver esse lado. No início foi difícil para ele, talvez tenha entendido um pouco esse lado, mas hoje ele tem essa noção, ele consegue ter essa noção, ele vê de perto tudo isso e ele entende o que eu tô passando, enfim. Eu digo que a Marina tem 1 ano e 4 meses agora e ainda assim eu acho que eu ainda vou ter que repor muitas vitaminas, porque eu tô ainda me sentindo muito cansada, enfim. Acho que faz parte do processo da maternidade, eu acho que ainda mais agora que é uma fase que não para quieta, que brinca o tempo todo e tá sempre inativa, então cansa cada vez mais, tende a cansar cada vez mais, mas eu sinto que o meu corpo ainda não voltou a ser o que ele era, sabe? Enfim, então é bom, homens que talvez estejam assistindo também, que vocês tenham esse olhar cuidadoso de cuidar da esposa, de prestar atenção se tá tudo bem com a saúde, de fazer essa manutenção, vocês dois, casal, sobre o que está faltando para um, o que estava faltando para outro, sem pré-julgar, sem já sair, tu não entende, porque tu não sabe o que eu tô passando, porque eu acordo mais vezes que tu, porque não sei o que, não sei o que. Não é para virar uma disputa, e sim um campo amigável, onde vocês sintam vontade de falar um com o outro sobre as suas demandas, o que precisa, o que sente falta, porque não podem esquecer que no final das contas são vocês dois. Vocês estão lutando por vocês e pela família de vocês, e nada mais justo de vocês nunca deixarem de se tratar com muito carinho, muito amor, muito respeito, porque é aquela frase clichê que às vezes eu também não gosto de ouvir, mas não deixa de ser verdade. Um dia tudo isso vai passar. Então é sempre manter em mente isso, que um dia tudo isso vai passar. Vocês vão voltar a ter mais tempo para vocês dois, vocês vão voltar a ter mais tempo para curtir, passear, viajar, tomar alguma coisinha juntos, enfim. Vocês vão ter tempo para vocês.
E é questão também de rotina, de se planejar, de tentar fazer dar certo, de se esforçar, tá bom? Acho que esse é o meu maior intuito com esse vídeo, na verdade, trazer um conselho de quem já passou por algumas fases da maternidade e paternidade, um conselho para o casal, para nunca se esquecerem de vocês e lembrar do amorzinho que vocês têm entre vocês, que também merece o melhor do pai e da mãe juntos, tá bom? Esse é meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, me acompanha aqui no YouTube, me acompanha lá no Instagram Método Mamãe. Essa é a minha ideia, trazer a maternidade real, meus conselhos sinceros e o mais leve possível, mas também sem deixar de mostrar a realidade. E se você lembrar de alguma amiga que possa estar querendo ou precisando ouvir algo assim, manda para ela também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.